Olá, galerinha do segundo ano, tudo bem com vocês? Professor Ricardo de volta para mais uma videoaula. Nossa videoaula de hoje, aula de ciências. Vamos dar continuidade na nossa unidade 7 da nossa apostila, né? A nossa aula de número 2, né? Que o professor dividiu em 3 aulas. A aula de número 1, o professor já deu para vocês. E hoje a nossa aula de número 2, né? Daí fica só faltando a aula de número 3 para nós encerrarmos a unidade 7, tá bom? Peguem lá a apostila de vocês de ciências, enquanto o professor coloca aqui a videoaula de hoje, tá? Olha só, professor Ricardo, as turmas do segundo ano das escolas municipais. Vamos dar início à aula de hoje. Só um pouquinho, mais um pouquinho, a pauta de hoje. Olha só, o roteiro que nós vamos seguir lá na unidade 7, ó. Lá na página 14, abra a apostila de vocês, coloquem a data lá bonitinha para manter a organização. E vamos iniciar com Você Sabia, depois Prevenção de Acidentes, nas páginas 14 à página 19. Você Sabia na página 15, Aplicando as Ciências na página 20, Família e a Escola na página 21. Bom, esse é o nosso roteiro, a nossa pauta do dia. Começando a nossa aula aqui, então, na página 14. Na página 14, você vai fazer a leitura desse textinho que você sabia com bastante atenção. E vai observar que existem outros tipos de acidente que podemos sofrer, além dos acidentes que envolvam energia elétrica, né? Que na aula anterior nós falamos dos acidentes envolvendo energia elétrica, mas existem outros tipos de acidentes que nós podemos se envolver, que não envolva a energia elétrica também, com outros objetos que podem causar acidentes também graves, tá? Aqui, esse textinho, Você Sabia, você está vendo um símbolo aqui, ó. Esse símbolo que está sendo apresentado é a imagem usada para representar aonde tem risco de choque, risco de energia elétrica, de choque elétrico, né? Então, aonde você vê esse tipo de símbolo aqui, você não pode estar tocando com a mão, porque ali pode estar passando uma corrente elétrica e pode provocar-se um acidente, tá bom? Então, faça a leitura desse quadrinho, Você Sabia, que é um quadrinho informativo, e depois continue fazendo a leitura aqui, que vai falar sobre alguns acidentes que podem acontecer por falta de atenção, tá bom? Então, muitos acidentes acontecem por falta de atenção e de cuidado, porém, eles podem ser evitados. Evitados como? Tendo um pouquinho mais de atenção, um pouquinho mais de cuidado. Olha só, aqui nós vamos começar a falar um pouco de como prevenir, que cuidados que eu tenho que ter para prevenir alguns tipos de acidente. Porque é só eu ter um pouco mais de atenção, um pouquinho mais de cuidado, que muitos acidentes podem ser evitados, tá bom? Então, olha só, não mexa, não cheire, não toque, nem beba produtos de limpezas e medicamentos. Jamais, eu vejo muitas pessoas ou crianças, às vezes, eu vejo muito dentro do supermercado isso, abrir a tampa dos produtos de limpeza e cheirar. Isso não se pode estar fazendo, você não sabe se aquele produto é tóxico ou não, então jamais faça isso. Medicamento jamais tomar algum tipo de medicamento sem a orientação médica ou acompanhamento de algum adulto, tá? Então, são algumas coisas que eu posso estar fazendo para estar evitando acidentes. Por que não cheirar produtos de limpeza? Porque pode ser tóxico e causar algum dano à nossa saúde. E se eu tomar algum medicamento que não é indicado para mim, pode causar dano à minha saúde também. Então, não posso tomar sem a orientação de um médico, tá? Isso é para se prevenir algum tipo de acidente, algum dano que pode estar causando ao meu corpo também, tá bom? Então, você criança, ó, não
cheirar, não mexer, em hipótese alguma, em produtos de limpeza, e medicamentos se ver no baixo e não pegar, não levar à boca, em hipótese alguma, sem o acompanhamento do papai, da mamãe ou do responsável, tá? Então, nessa aula de hoje, nós vamos falar bastante sobre prevenção de acidentes, como prevenir esses acidentes, tá? Então, vamos dar continuidade aqui, ó, olha só. Aqui, ó, evite mexer em produtos de limpeza e medicamento. Você, criança, então, em hipótese alguma, pode estar manuseando esses produtos de limpeza e medicamentos sem a autorização do papai, da mamãe ou de um responsável, tá bom? Você vai fazer a leitura aqui também desse textinho aqui do Você Sabia, que é mais um textinho informativo, ó. Esse símbolo que você está vendo aqui, ó, ele é apresentado, que está sendo apresentado nessa imagem aqui, ele está em algumas embalagens de produtos para identificar substâncias tóxicas, tá? Então, toda vez que você vê esse símbolo aqui com essa caveirinha feinha aqui, você vai ter um produto que pode causar intoxicação. Então, você não pode estar mexendo nesse produto em hipótese alguma, tá? Avançando aqui para a página 16. Na página 16, nós vamos continuar falando de prevenção, como prevenir alguns acidentes. Para prevenir acidentes, evite pular, brincar nos móveis, não suba nos móveis para pegar o que está fora do seu alcance, peça para um adulto. Então, se eu fizer isso, eu vou estar evitando de cair, de bater alguma parte do corpo. Então, eu vou estar evitando acidentes. Então, você vai observar, fazer a leitura e vai observar aqui na página 16, na página 17 e na página 18, algumas coisas que eu posso fazer no dia a dia para evitar alguns acidentes domésticos, tá? E não doméstico também, pode ser fora de casa, tá? Olha só. Observe a figura, faça a leitura, o resuminho o professor colocou em caixa alta, mas o professor sempre vai estar lembrando, não tenha preguiça de fazer a leitura, não fique só na explicação, tem que ler a apostila também, não é porque o professor está explicando, colocou resumidamente aqui em caixa alta, que você só vai fazer a leitura em caixa alta e na explicação do professor, tem que fazer a leitura da sua apostila, tá? Para ter uma melhor compreensão, senão depois na hora de responder as atividades lá, se você precisar do apoio das leituras anteriores que foi feito, você não sabe onde vai estar, né? Então faça a leitura, olha só, outra coisa que eu posso fazer, ó, não se aproxime do fogão, nem mexa nas panelas que estão sobre ele, pois você pode se queimar. Suba e desça a escada com cuidado e atenção para não cair, né? Se tiver algum lugar que tem escadaria para você subir ou descer, com bastante cuidado, você pode cair, se descer correndo ou sem atenção, tá bom? Aqui, avançando na página 17, ó, alguns tipos de álcool utilizados na limpeza doméstica são inflamáveis e provocam incêndios. Isso é bastante importante, olha só, vocês observaram aqui, ó, esses 3 produtos aqui, ó, às vezes vocês têm em casa aí, que é o fósforo, o isqueiro, né, e o álcool. Nessa época, muita gente, todos estão utilizando álcool. Álcool em gel, álcool 70, esse líquido, né, então tem que ter muito cuidado, utilizar esse produto só quando estiver um adulto por perto, porque eles podem causar incêndios. Não brinque com o álcool, fósforo, isqueiro. Esses objetos causam o quê? Queimaduras. E outra, se você utilizar de uma forma errada, você pode provocar um incêndio na sua casa. Então, jamais você, criança, pode estar manuseando esses objetos sem o auxílio de um adulto, do papai, da mamãe ou responsável, tá? Não colocar plantas na boca. Alguns vegetais são tóxicos e causam danos à saúde, tá bom? Então, às vezes, algumas plantinhas que tem aí em casa, jamais colocar na boca, porque pode ser
tóxica, tá? E você pode se intoxicar e causar vômitos, diarreia, ou às vezes tem plantas que levam até a morte de uma pessoa, tá? Pilhas e baterias também não devem ser levadas à boca. Podem causar danos à sua saúde e levar à morte também. Se forem engolidas, elas devem ser descartadas em pontos de coletas para preservar o meio ambiente também. Tem gente que pega essas pilhas usadas aí e joga no meio ambiente. Ela tem um produto químico dentro dela que vai prejudicar as plantas, se for parar dentro do rio, vai prejudicar, matar os peixes. Então, jamais estar colocando no lixo, porque tem alguns centros de coletas nos supermercados que tem lá que é para você colocar as pilhas usadas e eles dão o destino correto para essas pilhas. Então, são algumas coisas que eu posso estar fazendo no meu dia a dia, alguns cuidados que eu posso estar tomando no dia a dia para evitar acidentes. Avançando aqui, mais algumas coisas que eu posso fazer para não provocar acidentes. Usar copos e pratos de plástico, pois os de vidros podem cair e causar acidentes, né? Principalmente você criança. O adulto não. O adulto já sabe manusear e tomar um pouquinho mais dos cuidados necessários. Então, você criança, utilize os copos e pratos de plástico, tá? Após as brincadeiras, guarde seus brinquedos do chão para que ninguém tropece e se machuque. Então, olha só, vai observando aqui, que o professor colocou resumidamente, só que tem o texto para você fazer a leitura aqui, tá? Vai observando as figuras e fazendo a leitura, acompanhando a videoaula e vai lendo, ó. Alguns brinquedos como skates, patins, bicicletas e patinetes podem ser divertidos, e são divertidos, né? Eu acredito que você, criança, você aí, aluno, gosta de brincar de skate, gosta de um patinete, ou até mesmo de um patins, né? Ó, mas exigem cuidados para não acontecer acidentes, né? Porque o skate, às vezes você pode cair, até mesmo fraturar alguma parte do seu corpo, quebrar alguma parte do seu corpo. Para isso, você deve utilizar alguns equipamentos de segurança. Você lembra lá no início da unidade, daquelas crianças andando de patins? O que elas estavam utilizando para a sua segurança? O capacete, a cotoveleira, né, para proteger o cotovelo, e a joelheira, né? Então, para estar brincando com esses brinquedos aqui, você deve ter esses equipamentos de segurança, principalmente se você for iniciante, não ter prática para brincar com eles, para estar se equilibrando em cima de um skate, de um patinete ou de um patins. Então, você tem que usar esses equipamentos de segurança para evitar algum tipo de acidente, tá? Avançando aqui, na página 19, continuando, falando da prevenção de acidentes, ó, o uso do capacete é um objeto que, além de outros materiais, é feito de plástico resistente. Seu uso é a maneira mais adequada de reduzir lesões na cabecinha, né, na sua cabeça. Deve ter o selo do Inmetro, né? Isso nós já aprendemos nas aulas anteriores. Todos os brinquedos ou equipamentos de segurança devem ter esse selo. Se não tiver esse selo, não deve ser comprado, porque pode, como que o professor vai dizer, pode oferecer risco para você, se não tiver o selo do Inmetro. Então, vai oferecer risco para você. Então, não compre objetos de segurança que não tenha esse selo do Inmetro. É um selinho que papai e mamãe sabem qual que é. E brinquedos também não devem ser comprados que não tenha o selo do Inmetro. Além da cabeça, outros membros, como pernas e braços, são muito vulneráveis.
Por isso, os equipamentos de segurança são importantes para reduzir a gravidade desses acidentes. Tá vendo como que é importante usar o capacete para andar de bicicleta, para andar de skate, de patins, porque eles podem reduzir a gravidade do acidente. Se chegar de acontecer de uma queda ou de um tombo ali, pode reduzir a gravidade, né? Então, você não vai se machucar com tanta gravidade, tá? Somente brincar com esses objetos em locais seguros, como parques, ciclovias e praças, fora do fluxo de carro, longe de piscinas e sacadas. Isso daqui eu vejo muitas crianças fazendo, andando de skate, de patins, de bicicleta no meio da rua. Então, não pode estar fazendo isso, tá? É errado. Isso pode acontecer um acidente. Você só pode sair na rua para brincar com esses brinquedos, andar de bicicleta, com acompanhamento de uma pessoa adulta, tá bom? Isso é para prevenir os acidentes. Avançando aqui, olha só, aplicando a ciência. Preste bastante atenção, você vai fazer a leitura desse textinho aqui que fala assim, que através de estudos por algum cientista é possível identificar quais plantas são tóxicas. Lembra que o professor falou ali que nós não devemos estar levando folhas de plantas na boca, porque algumas podem ser tóxicas? Alguns cientistas conseguem identificar essas plantas, mas estão as dicas aqui de algumas, porque às vezes papai, mamãe, ou responsável gosta de cultivar algumas plantas ornamentais ali, como flores, e elas podem ser tóxicas, não deve ser levada à boca a folha delas. Assim como de outras plantas que você não conhece, a não ser aquela que a gente utiliza para se alimentar, outras você não deve levar à boca de maneira alguma, tá? Que se você não conhece, então não ponha na boca, que pode se intoxicar, causar algum dano à sua saúde, tá? Olha só, algumas plantas são ornamentais, ou seja, usamos para enfeitar a casas e praças, né? Por isso é importante reconhecê-las, para evitar acidentes. Olha só, então, se eu não conheço, não devo manuseá-las. Se eu não conheço, eu não devo pôr a mão sem ter uma luva, né? Ou levar ela na boca. Ó, observe a figura aqui da leitura que você está fazendo. As figuras aqui. Está falando sobre algumas plantas que são tóxicas. Olha só. Entre outros nomes, é popularmente conhecida como antúrio. Todas as suas partes são tóxicas. Então, o antúrio é uma planta tóxica. Não pode ser levado parte alguma dela à boca. Então, se a mamãe tem esse tipo de flor aí, tome bastante cuidado com a planta tóxica, tá? Outra planta bastante cultivada é essa daqui, ó. Vamos ver qual que é o nome dela aqui, ó. Azaleia. Azaleia também é uma planta tóxica, tá? É uma planta bastante tóxica, então se a mamãe cultiva esse tipo de flor aí, mantenha-se distância dela, não manuseie ela, não coloque parte nenhuma dela na boca. Outra planta que eu vejo bastante crianças brincando, e aqui na nossa cidade tem alguns terrenos baldios, aí você encontra em matas aí, é a mamona. Mamona é uma planta bastante tóxica. Se você levar alguma parte da mamona na boca, do pé de mamona na boca, você pode ter vômitos, náuseas, diarreia, e essa planta pode causar até a morte de uma pessoa, tá? Então, tome bastante cuidado com essa planta. Se você vê ela em algum terreno baldio, não vá lá querer arrancar aquelas bolinhas. Eu vejo crianças arrancar para jogar uma na outra. Às vezes, depois não lava a mão corretamente, leva na boca e pode se intoxicar, tá? Então, tome bastante cuidado. Lembra que alguns acidentes a gente pode evitar? E esse é um deles, não manuseando, tá bom?
Avançando aqui para a página 21. Aqui é a família e a escola. Bastante importante essa parte aqui, ó. Com a ajuda de seus pais, leia o texto Família e Escola, sobre alguns cuidados simples para evitar acidentes domésticos que podem ser graves e estão entre as principais causas de mortes de crianças no Brasil. Então, olha só, aqui nós temos algumas dicas para evitar alguns acidentes, tanto domésticos como não domésticos, tá? Que esses acidentes estão entre os mais acontecidos no Brasil que causam mortes de crianças. Olha só, o professor só vai ler um aqui. Não deixe os cabos das panelas sobre o fogão voltados para fora. Isso é gravíssimo. Se mamãe, papai aí está cozinhando, não deixe pai, mãe ou responsável o cabo da panela lá no fogo, cozinhando, voltado para fora, porque o seu filho pode estar passando e bater ali e cair uma água quente, uma panela cozinhando arroz quente e causar queimaduras gravíssimas. Então, nós adultos, temos que ter esses cuidados também. Então, são vários cuidados que nós temos que ter no nosso dia a dia, tá? Então, aqui, faça a leitura com ajuda. Esse Família e Escola é você sentar lá com o papai e mamãe e fazer a leitura desses cuidados que nós temos que ter no dia a dia para evitar acidentes, tá? Aqui tem algumas dicas bem bacanas. Então, tem que ser junto com o papai, com a mamãe ou o responsável para fazer essa leitura. Tá bom, papai e mamãe? Tira um tempinho para o filho para sentar aí e fazer a leitura junto com ele, tá? Aqui nós vamos encerrando a nossa aula de hoje, tá bom? A nossa aula 2 da unidade 7. O professor volta na próxima aula de ciências com a aula 3 para encerrarmos a unidade 7 de ciências, tá bom? Então, bons estudos para vocês, um abraço a todos, tchau!